Eu fico imaginando agora o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, tendo uma esposa, assinado um contrato de prestação de serviço agora, 1 ano e meio atrás, depois que ele já estava enrolado, certo? Com a bagatela de 3 milhões por mês. Eu fico imaginando o ex-ministro Ricardo Lewandowski emprestar assessoria jurídica por R$250 mil por mês. Eu fico imaginando o Guido Mantega como consultor do Banco Master recebendo R$1 milhão por mês. Engraçado que 2 dessas intermediações feitas pelo PT da Bahia, através do senador da Bahia, Jacques Wagner. Eu fico imaginando, será que ninguém vai dar nenhuma justificativa, ninguém vai falar nada, tá todo mundo achando isso normal? É interessante que um episódio que conecta de A a Z da política brasileira. A a Z por quê, Beto? Conecta A a Z da política brasileira pelo fato de que, por exemplo, Ibanez, lá do Distrito Federal, do MDB, que é um apoiador dos Bolsonaro e precisou aprovar agora, lá em Brasília, a utilização de prédios públicos como garantia para tentar recuperar parte do poder do BRB, que foi um dos principais alvos do esquema do Daniel Vorcaro. Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, também político de direita, mandou parte da previdência de lá investida no Banco Master. Então, há uma seletividade em quem merece ser destacado. E eu, sinceramente, não vejo relevância nessa seletividade. Por quê? Tem muita gente envolvida. E todo mundo que foi envolvido, que colocou dinheiro público sob risco, tem que ser investigado e, se culpado, tem que ser punido. Olha só. E aí, uma das coisas que me preocupa é que há um desbalanceamento na forma como as coisas são avaliadas. Por quê? Algumas semanas atrás, talvez meses, citou-se o fato de que Lulinha estava no mesmo avião que o careca do INSS. Até então, e eu comentei isso aqui, era uma coincidência, mas que precisava se esperar para ver se havia só uma coincidência ou uma conexão real com o esquema. Da mesma forma, serve para o caso do Nicolas. O que é que a gente pode dizer em relação ao Nicolas hoje? Ele viajou num avião, convidado por um pastor da mesma denominação do cunhado de Vorcaro, que também é pastor, e foi, até aqui, beneficiado com essa viagem. A gente não sabe nada além disso até aqui. Então, por que eu, neste caso e no caso de Lulinha, vou atribuir culpa, sendo que até então os eventos eram esses, postos? E aí vou citar um outro exemplo. Da mesma forma, 3 milhões foram doados à campanha de Bolsonaro. 2 milhões à campanha de Tarcísio. Só pela doação em si, eu vou atribuir que há uma ilegalidade, porque eu considero aqueles indivíduos algo nefasto da política brasileira? Não. A gente precisa parar de antecipar julgamentos e esperar que a justiça faça seu trabalho, que é o que está acontecendo. A gente está vendo a Justiça e a Polícia Federal fazer o trabalho e trazer luz para as coisas. Enquanto a gente continuar atuando com esse viés de defesa ideológica de fatos que prejudicam a todos, a gente vai continuar alimentando essa polarização que só serve a quem está nos polos. A gente vai continuar esperando a justiça ou a injustiça? Eu tenho essa indagação. Porque o Brasil tem assistido nos últimos tempos muito mais injustiça do que justiça. Por exemplo, é justiça você ter o filho do presidente da República com seu sigilo quebrado numa CPMI para este fim, ter esta quebra do sigilo referendada pelo Senado, pelo Senado, e hoje de manhã o ministro do Superior Tribunal Federal
Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do governo Lula, indicado para o STF, para o governo Lula, apoiador de Lula, ter simplesmente dito não, estou determinando, através da minha assinatura, que não vai se quebrar sigilo nenhum do senhor Lulinha. Isso é justiça ou é injustiça? É justiça você ver ladrões soltos que metem a mão no seu bolso com força, protegidos em comissões, protegido pela hipocrisia da polícia, mas você vê aqueles que atentaram contra a democracia presos sem direito a prerrogativa nenhuma, mesmo quando tudo mostra que seria diferente. Isso é justiça ou é injustiça? Então, sinceramente, eu não discordo de Bruno Araújo em nada. Eu só faço a seguinte indagação: nós temos justiça ou injustiça? E aí, porque, muito rápido, Luiz. Bruno pontua Flávio Dino ter desautorizado a quebra de sigilo de Lulinha, que foi determinada na CPMI. Vamos para os fatos, além deste. Na CPMI, há um questionamento, inclusive, da forma como foi realizada a votação, e que essa votação não teria refletido a realidade do que aconteceu lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a gente está discutindo uma coisa que é relativamente vazia, por quê? André Mendonça, que foi indicado por Jair Messias Bolsonaro, o principal adversário de Lula nas eleições passadas, determinou a quebra de sigilo. E ela está vigente. Aquele movimento feito na CPMI era um movimento espalhafatoso e que não tinha condão válido algum, porque já havia uma decisão de um ministro do Supremo que autorizava a quebra do sigilo. Somado a isso, o próprio Lulinha já havia se manifestado e colocado o sigilo dele à disposição da justiça. Então, o que é que aconteceu na CPMI? Um circo. A decisão de Flávio Dino, e aí, como eu não li o texto da decisão, eu não posso dizer por qual razão ele negou. Aí eu não posso realmente comentar sobre isso. Mas se a gente fala em justiça, é justiça quando um nega e foi indicado por tal. Mas é justiça quando o outro, indicado pelo adversário, permite a quebra. Então, eu acho que a gente tem que parar com essa história de ficar levantando mamãe sacode para ver quem está jogando. Ou a gente acredita na justiça ou não acredita. Eu hoje, Luiz, só mais um minutinho, eu respondo a Bruno Araújo em 30 segundos. Os dois, cada um teve um indicador político. Os dois indicadores políticos foram presidente da República, de ideologias diferentes. Mas é só você ver o comportamento de um e o comportamento do outro. É só você analisar quem é que faz proselitismo político que fazia e quem não faz. É só você analisar o comportamento de André Mendonça e de Flávio Dino. Só isso. Aí é subjetivo. Não é subjetivo. Aí você esquece os fatos e aí vai para a subjetividade. Vai lá, eu não vou entrar no mérito da justiça ou da injustiça, até porque a justiça é um processo que se dá e ao final teremos respostas. Temos contextos específicos. Antes de dar minha opinião, só lembrar que dos que foram alcançados pelas medidas de hoje, são 4 presos, mas os 2 servidores que eu citei foram tornozelados, tá? O Bellini Santana e o Paulo Sérgio Neves de Souza, ambos do Banco Central do Brasil. Existem contextos e fatos. Como eu disse que a notícia... Qual foi a notícia de Nicolas? Já falamos, Beata concordou. Qual é a notícia em relação à Lulinha? Eu não sabia que ele tinha colocado à disposição colocou. Eu não vi essa notícia, mas uma coisa é fato. Vou mandar aqui. Mas o que é fato aqui que a gente precisa analisar? O próprio Lulinha, há 48 horas, admitiu que o careca do INSS pagou suas viagens, suas despesas para ir a Portugal e participar de uma feira sobre hemp, sobre produtos oriundos da cannabis. Então, a gente tem aqui ligações aparentemente muito, eu não vou dizer espúrias, mas confusas, de um lobista multimilionário, que esse a gente não precisa mais discutir, esse certamente será condenado,
com o filho do presidente da República. A notícia é essa. Ele admitiu que recebeu passagens e não sei até porquê. Enfim, foi tudo pago para ir. Então, essa é a notícia. E essa a gente precisa comentá-la. Lulinha tem culpa no cartório? Não temos provas ainda. Mas o que a gente precisa? A quebra do sigilo bancário dele. Toda a tropa do presidente da República, que por sinal, por um acaso é o seu pai, atuou e atua com um único objetivo: fazer com que este sigilo não seja quebrado. E isso é a outra notícia. Então, por que o presidente da República vem a público 30 dias atrás e diz: se tiver culpa no cartório, tem que responder? E toda a sua tropa atua não só do ponto de vista processual, mas do ponto de vista do UFC, porque foram pro cacete com os deputados. Literalmente. Por quê? Então, essa é uma outra notícia que a gente precisa comentar. Porque não é cara crachá. Enquanto o presidente diz: olha, eu quero isso, ou desejo isso, a sua tropa vai para o Congresso e diz: não,